Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38 ao versículo 42. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dar a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Evangelho do Senhor. Oremos. Senhor, nós te glorificamos, ó Pai. Exaltamos o teu nome na beleza da tua santidade. Senhor, nós somos muito gratos por estarmos em tua casa, estarmos em tua presença e podermos aqui adorá-lo, exaltá-lo e glorificá-lo. E também na oportunidade, ó Deus, de podermos ouvir a tua palavra, as tuas instruções, ó Deus, para a nossa vida, para que assim possamos viver uma vida que agrada o Senhor, que glorifica o Senhor. Ó Deus, fale aos nossos corações. Ó Deus, confronte-nos, ó Pai, e traga transformação em nossas vidas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Corandel. Vida vivida diante da face do Senhor. Para a glória de Deus e sob a autoridade de Deus. Nós temos já, pelo menos por 2 anos, e esse ano agora, ouvindo esses sermões falando sobre o que é corandel. E ano passado nós iniciamos nessa perspectiva de corandel sob a lei de Deus. E nós temos olhado, visto corandel sob a lei de Deus por meio do Sermão do Monte, aonde Cristo ele ensina o que é viver corandel sob essa lei de Deus. Como vivermos para agradarmos ao Senhor em obediência à sua palavra e aquilo que Ele nos deixou, para que sim possássemos viver como o agrada. Nós temos visto que esse sermão, ele é destinado a discípulo, porque somente discípulo consegue viver corandel. Quem não é discípulo não consegue viver corandel. Porque se não formos discípulos, nós usaremos as nossas próprias capacidades, usaremos as nossas próprias forças. Então nós não dependeríamos de Deus para vivermos corandel. Então somente discípulos conseguem viver corandel. Porque os discípulos, eles conseguem, com a graça de Deus, se arrepender. Os discípulos, eles conseguem, com a graça de Deus, renunciar. E o discípulo também, com a mesma graça, eles conseguem ter a disposição para aprender do Senhor. Isso é discípulo. O discípulo tem essa disposição para aprender do Senhor o caráter de Cristo, como nós vimos nas bem-aventuranças.
Somente o discípulo consegue ter esse caráter de Cristo moldado na sua vida. E ele tendo esse caráter de Cristo moldado na sua vida, ele consegue então ser testemunha, ele consegue ser sal, ele consegue ser luz no mundo. Ele consegue, por meio do testemunho desse caráter de Cristo, testificar, refletir Cristo no mundo. Somente discípulos, eles conseguem então, por meio desse testemunho, então glorificar a Deus. Agora, o discípulo, com esse testemunho das obras do caráter, ele tem que exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. E Jesus, então, ele começa a mostrar como é que nós excedemos essa justiça dos escribas e dos fariseus. Porque para os escribas e fariseus, eles apenas achavam que matar literalmente estava quebrando a lei. E Jesus vem e disse, não, se você odiar o teu irmão, você já é um assassino. Jesus então vem porque os fariseus diziam que adultério era somente ter o ato físico ou ato prático da sexualidade fora do casamento. E Jesus disse, não, se você apenas olhar com um desejo impuro no coração, você já está adulterando, pecando contra o Senhor. Nós também vimos que para os fariseus eles apenas tinham como palavra sustentável o jurar. Então eles faziam juramentos pelo tempo, ele fazia juramentos pela riqueza. E Jesus vem e disse, não, o cristão, a palavra dele deve ser sim ou não. A palavra dele deve ser sustentada pelo caráter do discípulo, ele deve falar a verdade sempre. E agora nós chegamos em um dos exemplos que Jesus ainda trata sobre o que é exceder a justiça dos escribas e fariseus. O versículo 38 ao versículo 42, nós temos a quinta antítese. Jesus disse, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Todas essas antíteses, nós temos visto uma estrutura. Nós temos visto a literalidade da lei pelos fariseus. Nós temos visto a espiritualidade da lei, ou o sentido correto da lei, pelo próprio Cristo. E nós temos visto, então, os exemplos, ou exemplo prático do que é, de fato, exceder a justiça dos escribas e fariseus. Essa é a estrutura de cada bloco discursivo desse. Então nós chegamos a mais uma antítese. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Como nós temos visto essa expressão, ouviste o que foi dito, não está se referindo à lei do Antigo Testamento. Não está se referindo à palavra do Senhor. Quando Jesus disse, ouviste o que foi dito, Jesus não está dizendo ou se referindo a Moisés, que falou a palavra do Senhor, ou os profetas, não. A expressão ouviste o que foi dito, Jesus está confrontando exatamente a interpretação dos fariseus. Porque os fariseus, eles pegavam a lei e eles interpretavam a lei para o seu bel prazer. Eles pegavam a lei e interpretavam para que desse até mesmo credibilidade ou até mesmo desculpa para o pecado dos seus corações. Então eles vêm e dizem, olho por olho, dente por dente. Os fariseus, eles pegaram um texto do Antigo Testamento, por exemplo, alguns textos como Êxodo capítulo 21, versículo 24 e 25, que diz, olho por olho, dente por dente.
mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Levítico 24, versículo 20, outro texto que ele diz fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe fará. E um outro texto também que eles utilizavam é Deuteronômio capítulo 19, versículo 21, que diz: não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Aos fariseus pegaram esses textos da Torá, da lei do Senhor, então eles interpretavam para o seu bel prazer. Eles pegaram a lei do Senhor e a utilizaram como desculpa para vingança. Olha, a palavra do Senhor está dizendo que é olho por olho, dente por dente. Então a lei está me dando legalidade para que eu possa vingar aquilo que for cometido contra mim. Então os fariseus estavam interpretando a lei simplesmente pela sua literalidade, no pé da letra. Até mesmo eles esqueciam que a própria lei falava sobre não vingar. Por exemplo, Levítico capítulo 19, versículo 18 diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Eles esqueciam até mesmo desses textos, eles só pegavam os textos e interpretavam da forma que eles queriam, exatamente para ter a oportunidade de vingar. Eles usavam a lei que é conhecida como lex talionis, ou a lei do talião, de talião. Só que eles esqueciam que quando essa lei foi estipulada, que quando o próprio Deus trouxe essa lei, que na realidade essa lei era para ter justiça de fato. Era para, na realidade, refrear a vingança. Porque os homens queriam vingança. Os homens queriam até mesmo além daquilo que era justo. Então o próprio Deus institui essas leis da justiça e de refrear a vingança. Só que os fariseus chegam aqui e eles não entendem a espiritualidade da lei. Eles queriam simplesmente utilizar a lei para ter vingança. Eles queriam, na realidade, era vingar. Eles queriam, na realidade, exigir aquilo que era de direito deles, ou pensava que é direito deles, mas na realidade eles estavam usando a palavra de Deus como desculpa para vingar do seu próximo. Só que Jesus vem e diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. Então Jesus vem e traz a espiritualidade da lei, aquilo que de fato significa a lei. Jesus não está contradizendo a lei, de fato a lei foi instituída. Essa lei da lex talionis, de fato era para que houvesse justiça e para que refreasse a vingança. Porque homens pecariam, homens cometeriam danos aos outros, como é que isso seria restituído? Então a lei de fato foi colocada para isso, para que houvesse justiça e para que houvesse esse refrear da vingança. Só que o discípulo, ele vai muito além daquilo que os fariseus estavam interpretando, utilizando a lei simplesmente para vingança. Jesus vem e diz: eu porém vos digo, não resistais ao perverso. Jesus não está falando aqui do maligno ou do diabo. Não, Jesus está falando aqui dos homens que são malignos, dos homens maus. Jesus vai usar 4 exemplos de como eu interpreto essa lei, ou de como eu vivo a espiritualidade dessa lei da lex talionis. Ele vai usar 4 exemplos. E todos esses 4 exemplos está
baseado nessa frase, não resistais ao perverso. O que Jesus vai falar aqui é exatamente que o homem, ele é perverso e ele vai nos cometer pelo menos essas 4 coisas aqui. E Jesus vem e diz, a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra face. O primeiro exemplo que Jesus traz de como eu interpreto a lei, de como eu vivo a lei, é que se alguém vir e me ferir na face direita, eu também devo voltar a outra face. Jesus não está falando fisicamente. Jesus não está dizendo que se alguém vir e me der um tapa, ou Jesus não está dizendo que se alguém vir e me dar uma porrada, então eu viro a outra face para que ele dê outra porrada na outra face. Não. Jesus está falando do insulto. E é interessante que Jesus disse que qualquer que te ferir na face direita, a ideia que Jesus está dando é como se alguém desse um tapa com as costas das mãos. E na cultura daquela época, e ainda alguns países, esse tapa com as mãos, com as costas das mãos, é um insulto pior do que um tapa com as mãos abertas. Então o que Jesus está dizendo é que se alguém vem e nos comete um grande insulto, qual é a minha resposta? Qual é a minha forma de voltar-se para esse camarada, para essa pessoa que me insultou? Não retribuindo o mal com o mal. Não é o insultar ele também. Não é eu pagar com a mesma moeda. Não é eu fazer a mesma coisa que ele me fez. Porque para o fariseu, se alguém o insultasse, então ele voltaria com insultos. Eu tenho que pagar com a mesma moeda, olho por olho, dente por dente, então tem que me vingar, eu tenho que retribuir da mesma maneira. E Jesus está dizendo que o discípulo não, o discípulo ele vai muito além daquilo que os escribas e fariseus eles praticavam. Os fariseus automaticamente eles voltariam com insulto. Eles pagariam com a mesma moeda, e o discípulo, Jesus está dizendo, não. O discípulo, quando é insultado, ele não retribui o insulto. Ele não volta-se novamente para insultar essa pessoa. Ou essa pessoa má, como o próprio texto nos diz, não resistais ao perverso. Por exemplo, no texto de Provérbios, no capítulo de número 20, versículo 22. Diz a palavra do Senhor: não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Provérbios ainda capítulo 24, versículo 29 diz: não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Já no Antigo Testamento nós temos o ensinamento onde Provérbios está dizendo não diga. Ou seja, não queira pagar o mal com o mal. Se alguém vier nos insultar, e até mesmo um grande insulto, o que nós devemos fazer é simplesmente sermos humildes e não voltarmos o insulto novamente. Termos o próprio Cristo como exemplo, porque em Mateus capítulo de número 26, nós temos o exemplo do próprio Cristo, onde ele não revidou. Capítulo 26, versículos 67 e 68. Diz assim: então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Aí a resposta de Cristo está em 1 Pedro, no capítulo de número 2, versículo 23.
como é que Jesus ele respondeu aos insultos? Como é que Jesus respondeu às bofeteadas no seu rosto? 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Diz assim: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quando Jesus foi ultrajado, Jesus não revidava. Quando Jesus foi maltratado, ele não fazia ameaças, mas ele entregava-se àquele que julga retamente. Isso aqui é a atitude do cristão. Quando alguém nos maltratar, quando alguém de fato nos insultar, eu não vou revidar. Eu não vou ter desejos de vinganças. Eu não vou ser como os fariseus, utilizar a lei, ainda que eu possa ter a lei para ser justa, mas o discípulo ele abre mão da sua justiça. Ele entrega simplesmente a Deus e diga: Deus, julgue retamente. Nós já vimos aqui no sermão, pregado até mesmo pelo pastor Ayrton, sobre essa questão da nossa justiça e da misericórdia. Ainda que eu possa usar a justiça, mas eu tenho a misericórdia. E Jesus novamente vem e diz: olha, o discípulo, ele não revida. Ele não paga o mal com o mesmo mal. Nós temos outros exemplos, por exemplo, em Romanos capítulo 12, versículo 21, Paulo ele vai tratar sobre isso. Romanos capítulo 12, versículo 21. Já na parte prática daquilo que o apóstolo Paulo ele ensinou, o evangelho, na parte prática, no versículo de 21 do capítulo 12, o apóstolo Paulo diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E nós poderíamos olhar vários outros textos, aonde nós vamos encontrar o ensinamento de Cristo, o ensinamento dos apóstolos, que eu não devo pagar o mal com o mal. Eu não devo ter o desejo de vingança. Quando alguém me insultar, quando alguém me maltratar, eu não posso revidar. Eu tenho que abrir mão da justiça. Discípulo é isso. Por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Mais um texto que diz assim: tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Olha o que o apóstolo Paulo diz para os coríntios: tolerais aqueles que escravize, os detém, até mesmo aqueles que esbofeteia o seu rosto. Tolerai. Isso é ser discípulo. Não desejar a vingança. Agora, a nossa natureza é quando ouvirmos insultos, quando nós somos maltratados, quando nós somos perseguidos, quando nós somos caluniados, quando nós sofremos por causa de Cristo, aí a nossa tendência, a nossa natureza pecaminosa é pagar o mal com o mesmo mal. Muitos já ouviram a frase de muitas pessoas dizendo: olha, eu sou crente, mas a minha mão aqui não é não, pode. Então não me perturbe muito não, porque eu sou crente, mas a minha mão não é. Aí Jesus vem e diz: então arranca essa mão, né? Claro que não literalmente, se ela te faz pecar. Porque o discípulo, ele vai abrir mão. O discípulo, ele vai suportar, ele vai tolerar. E ele não vai ter desejo de vingança no coração.
Porque se nós tivermos desejo de vingança no nosso coração, se nós queremos retribuir o mal com o mal, se nós queremos insultar aqueles que nos insultam, ou aquelas expressões que muitas pessoas têm, olha, eu não levo desaforo para casa e então eu vou descarregar. Não é um discípulo. Jesus está dizendo, não, esse não é um discípulo. O discípulo, ele, ainda que é insultado, ele oferece alta face, ou seja, ele não volta com insultos. Esse é o primeiro exemplo que Jesus dá sobre ser, de fato, um discípulo e como eu devo exceder a justiça dos escribas e fariseus. Ou seja, eu tenho que ter um espírito de amor, não de ódio e não desejo de vingança contra aqueles que me insultam. Segundo exemplo está no versículo 40. E Jesus disse, e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. O segundo exemplo, Jesus está se referindo à ação legal, cujo resultado poderia ser a perca de uma túnica ou uma roupa interior. O que Jesus está ilustrando aqui é nos tribunais. Se alguém te levar à justiça, se alguém quer tomar de ti a tua túnica, por meio da justiça, por meio judicial, Jesus vai e diz, deixa-lhe também a capa. Ainda que eu tenha direitos, de recorrer, direitos de usar a justiça, Jesus está dizendo, olha, dê também a capa para essa pessoa. Ou seja, Jesus não está apenas nos ensinando a desistir daquilo que nós nos apegamos, mas Ele está ensinando de fato a renúncia. Eu tenho meus direitos, mas Jesus está dizendo, olha, renuncia, abre mão, deixe também levar até mesmo a capa, a roupa exterior. E para muitos naquele contexto a capa tanto servia para cobertor na hora de dormir, como abrigo também. E Jesus está dizendo, mesmo se alguém levar você na justiça, e olhe novamente o versículo lá, 39, não resistai ao perverso, se esse homem perverso te levar ao juiz, e ele quiser demandar contigo, ou tirar a tua túnica, dê também a capa. É um princípio que 1 Coríntios nos ensina. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7, quando Paulo ele vai tratar sobre os litígios na igreja, Paulo diz no capítulo 6, no versículo 7 de 1 Coríntios, olha o que Paulo diz. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça. Porque não sofreis antes o dano. Paulo está dizendo, olha, só o existir entre vós demanda já é completa derrota. No que Jesus está dizendo, só em existir o desejo de utilizar a justiça para me vingar, já é uma derrota. Paulo está dizendo, por que vocês não sofrem antes a injustiça? Eu estou sendo injustiçado, mas por que eu não devo sofrer essa injustiça? Como discípulo, eu devo sofrer essa injustiça. E ainda mais, entrego também a capa. Ou seja, ainda que eu possa exigir justiça, mas como discípulo, eu vou abrir mão. Eu vou abrir mão. Ainda que eu possa levar um irmão ao tribunal, usar a justiça, Jesus está dizendo, olha, abre mão. Sofra os danos dessa injustiça. Até porque para nós cristãos, eu não deveria de forma nenhuma levar um irmão a tribunal ímpio, mundano. Porque Paulo disse que, olha, somente existir isso já é uma derrota, já é vergonha para nós. Então o que eu devo fazer? Abrir mão. Sofrer os danos, sofrer as consequências. Pensar sobre, eu sou um discípulo, eu prefiro agradar a Deus do que desagradá-lo com atitudes que vai, de fato, ser desonrosa para o Senhor, desonroso para o Senhor. Então eu abro mão.
Mas, infelizmente, é isso que nós temos visto? Não. Nós não queremos sofrer o dano. Nós não queremos ser injustiçados. Nós queremos, na realidade, é termos justiça. Não, se aquela pessoa me deve, se aquele... Não, eu tenho que processar essa pessoa. Eu tenho que ganhar por meio disso. Quando fazia a graduação na fé, era o terceiro andar, a minha turma, né? A teologia. E o elevador era mais estragado do que funcionava. Um dia funcionava, 30 dias não funcionava. Todos os dias que eu chegava lá, na porta do elevador, não abria. Aí o rapaz vinha, responsável, dizia, olha, está com defeito, o rapaz ficou de vir, até agora não veio e tudo mais. E eu disse, e agora, como é que nós fazemos? Nossa, se quiser, nós te ajuda, nós te levanta e tal. E assim nós fizemos por várias vezes, vários amigos nossos da turma nos levava 3 andares. Isso praticamente de segunda a sexta. Tinha semana toda que o elevador não funcionava. E uma certa feita eu estou subindo, mas os irmãos me ajudando e tudo mais. Acabava que se tornava até um momento de descontração, de descontrair, de brincar e tudo mais. Só que numa dessas subidas, uma pessoa parou-nos, né? Tem lá onde tem uns lugares para parar. E essa pessoa disse, olha, isso é errado. Olhando para mim, disse, isso é errado. Você deveria buscar os seus direitos. Você deveria processar a faculdade. De um ato normal, sem um desejo de vingança, eu poderia muito bem fazer isso, de processá-la. Só que eu disse, não, eu sou cristão. Ainda que eu possa usar a justiça, ainda que eu possa recorrer aos meus direitos, mas como cristão, eu devo abrir mão. Então, terminei o curso praticamente nessa batalha e nessa luta. Um amigo nosso que era da nossa turma, ele trabalhava com elevadores, às vezes quando ele dava uma olhada lá no sistema e tudo mais, ele diz, olha, esse elevador, enquanto eles não trocarem ele, vai continuar assim, porque peças são não sei das quantas, peça da outra e tudo, e todos os dias vai dar defeito. E eu pensava, todos os dias eu vou ter que chamar os irmãos e nós subir esses 3 andares. Então quando essa pessoa diz, olha, você pode usar a justiça, eu poderia usar a justiça, mas onde é que fica o ensinamento de Cristo que eu devo abrir mão? Então Jesus está dizendo, olha, se alguém quer levar você à justiça para te tirar a túnica, para te tomar algum bem, ainda que seja de forma injusta, Jesus está dizendo, deixa ali também a capa, ou seja, abre mão, dê também aquilo que até mesmo você deveria se apegar. Esse é o segundo exemplo de como eu devo exceder os escribas e fariseus no olho por olho, dente por dente. Terceiro, versículo 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. O terceiro exemplo fala de que quando alguém é forçado ou pressionado ao serviço militar. Naquele contexto, os militares, eles forçavam os cidadãos a carregar a cruz, como o exemplo de Cirineu. Eles forçavam os cidadãos a carregar cargas pesadas. Se alguém estivesse passando uma hora, ele dizia, vem cá rapaz, ajuda nós aqui. E se eles não ajudassem, eles seriam presos. Então Jesus está usando esse exemplo aqui, para nós talvez não tenha muita aplicação nesse sentido, porque hoje nós não temos esse militarismo de chegar, você vai ter que forçar isso e tudo. Mas a aplicação para a nossa vida seria, Jesus está dizendo dessa forma, quando alguém nos oprimir, ou obrigar a fazer alguma coisa, ou levar alguma carga durante algum período, nós não devemos fazer com amargura, e nem com ressentimento. Um dos exemplos clássicos, quando nós ouvimos o pastor Ayrton dizendo sobre o aconselhamento.
de pessoas que não querem nada com Deus, pessoas que começam o aconselhamento e dá mais trabalhos, mas por causa de eu andar mais uma milha, e o Ayrton dá esse exemplo de, então vou andar mais uma milha com essa pessoa. Enquanto ele quiser, eu vou estar disposto a andar com ele. Mesmo que ele traga toda essa dificuldade. Um exemplo seria mais ou menos isso. Quando alguém nos dá trabalho, eu suporto ele e caminho até mais uma milha com ele, sem ressentimento e sem amargura. Porque nesse contexto que Jesus está usando esse exemplo, os soldados, eles forçavam mesmo as pessoas a carregarem as cargas. E o sentimento dessas pessoas era de revolta, de amargura. Na realidade, eles queriam vingança por causa daquilo. Como é que alguém me força a carregar isso? Como é que alguém me obriga a fazer isso? Então eles tinham os desejos de vingança. Jesus está dizendo, olha, quando isso acontecer, não tenha amargura no seu coração. Não tenha ressentimento. Pelo contrário, de boa vontade e com alegria, faça isso. Faça isso. Ou seja, não pensamos que a todo tempo nós temos a liberdade de fazer o que nós queremos. Nós também não devemos pensar que nessas obrigações opera simplesmente esses desejos. Pelo contrário, nós deveríamos ver isso como um privilégio de poder servir aos outros. Se alguém vem com essas cargas sobre nós, se as pessoas impõem essas cargas sobre nós, nós deveríamos olhar isso como uma oportunidade e um privilégio de poder servir essas pessoas. Olha, essa pessoa tem trazido carga sobre mim, mas eu vou caminhar com ela, eu vou andar com ela, porque de fato é isso que o Senhor quer. Então devo andar mais uma milha. Vai com ele 2. Ou seja, 1 mais 2, 3. Ande até 3 milhas, se for o caso, com essa pessoa. Quarto exemplo. Versículo 42. Jesus diz, dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. O que Jesus está tratando nesse quarto exemplo é sobre a caridade. Se alguém que se sente em apuros, necessitado, e pede auxílio a nós, que nós não viemos fazermos de surdos, ou até mesmo não viemos dar de má vontade ou murmurando, mas devemos dar generosamente. Então, se alguém necessitado, alguém em apuros vem nos pedir auxílio, e eu tenho como contribuir, eu tenho como ajudar, eu tenho como aparar essa pessoa, eu tenho com generosidade dar para essa pessoa, sem vontade, má vontade nenhuma no meu coração, sem murmuração. Se eu tenho condição, eu dou. Aí ele ainda diz mais, se alguém lhe pede emprestado, empreste. Não egoisticamente, com a intenção usurária, porém liberalmente. Porque no Antigo Testamento, e até no Novo Testamento era proibido, e é pecado, eu emprestar com juros. Porque Jesus está dizendo, olha, quando alguém vem pedir emprestado, eu tenho como emprestar, então eu presto. Mas sem querer juros dessa pessoa. Para o fariseu, para o escriba, esses exemplos aqui, estava longe deles cumprirem. Eles utilizavam tudo para a ira e tudo para a vingança. Eles queriam, na realidade, era justiça. Eles queriam, na realidade, era vingar-se. E Jesus está dizendo, olha, se você quer ser um discípulo, se você de fato quer exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, então você deve fazer isso aqui. Alguns liberais, eles pegam esse texto, como eu disse no início, eles dizem que Jesus está contradizendo a lei. Não, Jesus não está contradizendo a lei.
Em momento algum Jesus diz, olha, a lei está errada. Não. Jesus está dizendo, ainda que eu possa utilizar da lei como justiça. Jesus está dizendo, mas você como meu discípulo, abre mão. Ainda que eu possa levar alguém à justiça, ainda que eu possa fazer alguma coisa judicialmente, Jesus está dizendo, abre mão. Ainda que eu possa usar essa lei para cobrar alguém, Jesus está dizendo, mas como meu discípulo, abre mão. Isso é exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Esses 4 exemplos, eu concluo dizendo que Jesus ele não proibiu a administração da justiça, mas antes proibiu-nos de tomar a lei em nossas próprias mãos. Na vida pessoal, devemos nos livrar não só de toda retaliação em palavras, em atos, mas também de toda animosidade de espírito. Podemos e devemos entregar nossa causa ao juízo bom e justo, mas não devemos procurar nem desejar qualquer vingança pessoal. Não devemos retribuir o mal, mas suportá-lo, e assim vencer o mal com o bem. Se de fato eu quero ser um discípulo, eu preciso então me arrepender. Arrepender de quantas vezes eu utilizei a minha justiça, usando a lei do Senhor como desculpa para dizer, não, a lei me dá apoio para eu fazer isso, mas com desejo de vingança no coração. Quantas das vezes nós pecamos contra o Senhor nessas práticas? O discípulo, ele renuncia, ele abre mão, ele sofre o dano. Pastor, mas é porque você não sabe o grande dano que eu terei. Um tempo atrás eu aconselhei uma pessoa, ela estava em uma fase de divórcio, de separação. O esposo dela na época, nesse movimento pentecostal, estava gravando um CD. No mínimo, parece que o CD custou R$50 mil. Essa pessoa era uma funcionária pública e ela então, como esposa, ela disse, olha, vamos fazer um empréstimo. E fizeram um empréstimo de praticamente R$40 mil. E ele disse, eu vou pagar. Quando vender meus CDs e tal, eu vou pagar. Só que houve esse processo todo e ele se separou. E ela foi cobrá-lo. Disse, olha, tenho que pagar. Porque todo mês vem lá descontado do meu salário o valor X. Isso por vários anos. E ela cobrava, e eu tive a oportunidade de conversar com ela e de aconselhá-la. Eu disse, olha, eu sei que é difícil você todo mês ter que tirar aí praticamente mil e poucos do seu salário. E ainda você olhar para a pessoa e a pessoa está lá cantando nos púlpitos da igreja, vendendo CDs e tudo mais, e não pague a dívida. E eu disse, mas a Bíblia nos diz para perdoar, e a Bíblia nos diz para nós sofrermos o dano, a consequência. Quando eu falei isso para ela, ela, não, eu vou na justiça, eu vou não sei o quê e tal. Eu disse, é o que a palavra nos ensina. Passou-se um tempo, ela me liga, depressiva, totalmente, quase que não indo mais ao emprego, pegou um atestado de meses, e eu voltei novamente à tecla. Até hoje você está insistindo naquilo que a palavra do Senhor diz, abre mão. Sofre o dano, sofre a consequência. Ela não quis me ouvir novamente e passou-se um tempo. Ela me liga. Ela disse, pastor, eu tive que perdoar meu esposo. Eu tive que abrir mão. E todos os meses que vem lá descontado, eu olho e falo, Senhor, muito obrigado. Eu te dou graças porque pelo menos o Senhor tem me dado um emprego e eu tenho condição de pagar essa dívida. E ela sempre dizia que colocou nas mãos de Deus e Deus faria justiça. E Deus fará justiça. Ela foi tratada exatamente por abrir mão daquilo que era uma justiça dela.
Ela poderia muito bem recorrer na justiça, mas ela abriu mão. Depois de muita relutância, ela abriu mão. E assim ela pôde ser tratada e curada no coração dela. Porque enquanto ela estava apegada a isso, enquanto ela estava lutando contra isso, ela mesma estava ficando doente. É o que Jesus está dizendo. Ainda que eu possa usar a justiça, Jesus está dizendo, abra mão. Ou seja, o amor, a misericórdia é acima disso mesmo, dessa justiça. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te glorificamos, Senhor Deus, pela Tua palavra. Como discípulos, nós precisamos nos arrepender. Como discípulos, nós precisamos renunciar, Senhor. E como discípulos, nós precisamos estar dispostos a reaprender ou a aprender aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Senhor, nos perdoa quantas das vezes nós pecamos contra o Senhor, de queremos usar a própria palavra do Senhor como meio de vingança, com desejos pecaminosos nos nossos corações, com ira no nosso coração, e ainda utilizamos a sua palavra para dizer, a tua palavra nos dá base para nós fazermos isso. E era com iras no coração que nós fizemos isso. Mas nós pedimos perdão, Senhor. E se tivermos, ó Deus, que abrirmos mão, se tivermos que renunciarmos, ó Deus, nós estaremos dispostos a renunciar. Ainda que aos olhos humanos o prejuízo seria enorme, Senhor. Mas é melhor te agradar, é melhor, Deus, viver uma vida para a glória do Senhor, uma vida corandel, do que termos um bem adquirido por meio da justiça, ainda que seja, mas isso nos trazer consequências enormes, Senhor. Ó Deus, e nós estamos dispostos, Senhor, a aprender do Senhor, da Tua palavra. Nós não queremos em momento algum, Senhor, termos esse desejo de vingança, ter amargura no nosso coração, ressentimento no nosso coração. Mas simplesmente, Senhor Deus, se tiver que voltar à alta face, vamos voltar, Senhor. Se tivermos que andar mais 2 milhas, nós vamos andar, Senhor. Se tivermos que tirar a nossa capa e dar também, Senhor, nós vamos fazer isso, Senhor. E se tivermos, ó Deus, para dar àqueles que nos pedem, nós iremos dar com uma alegria, Senhor. E se tivermos para emprestar, Senhor, emprestaremos sem intenção nenhuma, até o ponto de abrirmos mão daquilo que às vezes nós emprestamos, ó Deus. Porque é isso que o Senhor quer de nós. E com a graça do Senhor, meu Pai, nós, ó Deus, queremos obedecer a Tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus.